Obrigado, pastor. Shalom, povo de Deus. Que a graça e a paz de Jesus estejam sobre sua vida. Foi-me dado um período aqui e eu preciso falar como profeta, no ofício de profeta que exerço. Eu tenho uma palavra de Deus para você essa de manhã. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas parecem que não têm resposta de Deus, mas às vezes não é porque temos resposta de acordo com os nossos sentimentos, é que pensamos que não temos resposta de Deus. Até quando Deus está calado, Ele está te respondendo, e Deus responde pelo tempo. E a maneira de Deus falar não é a maneira humana, e a maneira de Deus se mover não é a maneira humana. Por isso que Ele diz, os vossos pensamentos não são meus pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus. A sublimidade de Deus está em uma outra dimensão. E eu quero falar um pouco sobre iniquidade. Não sei se você tem meditado nisso, nesses dias, mas entendo que Deus está nos sacudindo, nos despertando a um tempo profundo de arrependimento. Deus está nos chamando a um tempo de arrependimento que nunca houve na terra. Deus está chamando a um tempo de arrependimento que vai permanecer até o avivamento do grande arrebatamento que se aproxima. E eu quero decorrer um pouco as escrituras contigo. Me lembrei agora há pouco, quando eu estava aqui ministrando a Cristo com adoração, com a equipe. Eu lembrei de um pastor que ele veio até mim, a situação depressiva dele, de pecado, da família, toda estava esbagaçada. E quando eu disse a ele que ele precisava se arrepender das iniquidades dele, prontamente ele, com a teologia satânica dele, disse assim: Jesus levou as iniquidades, eu não preciso mexer com as iniquidades. E eu disse para ele, no mesmo lugar que está escrito que Jesus levou as iniquidades, também Ele levou suas dores e você está cheio de dor. Jesus levou suas enfermidades e você está cheio de enfermidade. E Jesus também levou suas iniquidades e levou suas maldições, e Ele se fez maldito por nós, e você está cheio de maldição. Estamos vivendo um tempo de engano profético da nossa nação, um engano profundo profético. E eu queria começar lendo a Bíblia contigo em Mateus capítulo 24. Se tu puder abrir tua Bíblia e acompanhar comigo a leitura em Mateus capítulo 24. Tem algo muito profundo que Jesus falou aqui para esses dias, né? Nós estamos, eu entendo que é um tempo de preparo da noiva. Essa igreja que está aqui, se Jesus vir buscá-la hoje, pouco dela sobe por causa da iniquidade. E muitas pessoas acham que transgressão é uma coisa e pecado e iniquidade é a mesma. A transgressão é quando você deixa de orar, você transgrediu. Deixa de jejuar, você transgrediu. Deixa de ler a Bíblia, você transgrediu. Mas também quando você passa em cima da grama, onde está escrito não pise na grama, também é transgressão. Existem transgressões espirituais e transgressões naturais. E existem pecados pequenos e pecados grandes, pecados premeditados e pecados acidentais. A iniquidade é uma coisa diferente, é aquilo que vem de geração em geração e caminha muitas gerações. Nós temos treinados por alguns ensinamentos que a iniquidade da idolatria caminha 4 gerações. Mas quando Jesus falou da iniquidade que viria sobre Israel, Ele disse, desde Abel até Zacarias, filho de Baraquias, virá todo o sangue derramado. E Jesus estava tratando de iniquidade. E viria sobre Israel um juízo de iniquidade de 35 gerações, mesmo que já tinha passado 40 gerações. Já tinha se completado o juízo muito antes. Porque mesmo em tempo dos 70 anos de cativeiro, foram poucos homens e poucas mulheres que entenderam de arrependimento. A iniquidade não foi tirada. E a iniquidade tem 2 maneiras dela ser banida. Ou ela é banida com juízo, ou ela é banida com choro e jejum. E quando eu digo choro e jejum, não é essas coisas gospel que nós ouvimos aqui na nossa nação. E a mídia brasileira fala de um jejum da meia-noite ao meio-dia. Esse jejum não é bíblico. Me perdoe você que ama esse tipo de jejum. Esse jejum não é bíblico.
O jejum bíblico ele tem 24 horas, o jejum menor que tem. E em Isaías 58, o jejum que muda, o jejum que transforma, ele diz: por acaso é um dia de jejum que eu quero? Jejum para dar a punhalada e essas coisas. Ele diz: o jejum que transforma, o jejum que muda, o jejum que tira o estender do dedo. Esse jejum é tempo com Deus, é separação com Deus, sem comer e às vezes sem beber também. Mateus 24, eu quero ler contigo do versículo 6 ao 13, que a palavra do Senhor diz assim: ouvistes e ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olha, não vos assusteis, é mísero que tudo isso aconteça, ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Já está havendo fome, já está havendo peste, já está havendo guerra em vários lugares. Todas essas coisas são os princípios das dores. Nós já estamos dentro desse tempo. Nós já estamos vivendo as dores. Todas essas coisas são os princípios das dores. Então, vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Vocês já viram nos WhatsApps aí rodando um vídeo de uma marchinha contra os evangélicos? Isso é só um aviso do que o inferno está propagando e programando através do socialismo. Você que é crente e é ligado ao socialismo, você está ligado ao inferno. Você que é crente e é ligado ao comunismo, você está ligado ao inferno. Você que é um católico que tem temor de Deus e está ligado ao comunismo, você está ligado ao diabo, ao inferno. E eu preciso te avisar disso. O inferno tem um time dele aqui na terra. O time do comunismo é o time de Satanás aqui na terra. Tudo que está ligado a esse povo está ligado ao inferno, está ligado a Lúcifer. E como eu não tenho apadrinhamento satânico, eu posso dizer a verdade. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matarão, sereis odiados de todas as pessoas por causa do meu nome. Nesse tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão, há uma chuva de divórcio no meio do povo evangélico. Primeiro pegou os ímpios, agora pegou nós. O que é isso? Iniquidade. Vão trair uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Que Deus me dê a graça de eu caminhar na dimensão do profeta Jonas, que pregou aqui, de não citar nome de gente. Mas nós estamos vivendo um tempo de uns falsos profetas. Eles não falam de arrependimento, eles ficam bajulando o sentimento das pessoas para amontoar dinheiro, porque as suas sementes não foram suficientes, os seus princípios não foram praticados. Então eles montam uma estratégia de bajulação para algumas pessoas cegas colocar dinheiro na sua conta. Deus está levantando uma geração de profetas destemidos, que vai falar a verdade, sem medo nenhum do confronto, sem medo nenhum da rejeição. E você que está se levantando como profeta, como profetisa dessa nação, para falar de arrependimento, para fazer parte da igreja gloriosa que está se levantando para o arrebatamento, deixa eu dizer uma coisa para você: a rejeição é o alicerce da aceitação. Eu não me importo quanto eu sou aceito pelos homens, eu me importo quanto a minha palavra está de acordo com as escrituras, porque eu serei aceito diante de Deus. Versículo 11: surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Temos vivido um tempo de frieza, de uma frieza muito grande no meio da igreja. Eu hoje trabalho com uma equipe muito grande e com os meus discípulos cuidando de pastores nessa nação e nas nações da terra. E o que eu tenho visto é pastor falar: eu não sinto a presença, eu não me envolvo com a presença, eu não sei o que está havendo comigo. E então eu começo a mostrar a iniquidade que acompanha, as cordas da impiedade, as cordas do pecado, as cordas da iniquidade. Em Isaías 59 o profeta diz: minha mão não está encolhida para que eu não possa curar. A coisa que Deus mais quer nesses dias é curar, mas eu tenho visto ministérios sendo devastados com o juízo por causa da iniquidade. A mão de Deus está estendida, o ouvido está aberto, Ele está querendo fazer, mas o sangue derramado, a mentira, as coisas que fizemos não tem permitido Deus vir até onde Ele precisa vir, porque temos colhendo o fruto de nossas iniquidades. Volta comigo para Mateus capítulo 7. Quero procurar ficar bastante dentro de Mateus, esse tempo que foi me dado aqui. Eu faço algumas reuniões que eu chamo de clínica espiritual,
e nas clínicas eu ensino por um período de 4 horas, só o que eu ensino é 4 horas sobre iniquidade. Fora o que João Batista e o Luciano ensinam, que são os homens que caminham comigo, forte nessa dimensão, e foi me dado 1 hora aqui. E essa 1 hora eu quero falar um pouco sobre iniquidade. Mateus capítulo 7, 21, diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios, e em teu nome fizemos sinais e maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quem são as pessoas que expulsam os demônios e profetizam demais, vão no monte e fazem live profetizando o tempo inteiro? Eu tenho um certo receio de live, porque está tão banal essas coisas de pessoas ficar bajulando os outros para poder ver quantas pessoas estão seguindo ele. Medo de falar a verdade. Aqui Jesus diz: olha, eu quero falar com um povo que pensa que está no meu reino, mas não entende da minha vontade. Ele diz: olha, diz Senhor, Senhor. Ele diz: mas vai entrar no reino quem faz a vontade. A iniquidade impede homens e mulheres de entender o propósito e a vontade. E ele diz: um povo vai gritar para mim, um povo vai me chamar de Senhor, vai me chamar de Senhor e vai dizer: olha, eu fazia parte dos evangélicos, eu fazia parte daquele povo cristão, eu fazia parte dos que expulsavam demônio, dos que curavam os enfermos, eu profetizava, eu abria minha boca, e eu fazia sinais. E eu vou dizer abertamente: não conheço vocês, não conheço vocês. E eu queria trazer um esclarecimento. Esse esclarecimento eu aprendi há poucos dias com o bispo Rinaldo. O que é ser livre e o que é ser liberto. Nesse tempo, os juízes da nossa nação soltaram milhares e milhares de presidiários. Eles são presos livres, eles carregam uma tornozeleira no pé. Eu moro numa cidade onde tem um bairro assim bem forte, um bairro muito carente da glória de Deus. Então lá é muito natural, você vê a pessoa que vem colocar um papelão no para-brisa da minha caminhoneta, quando eu chego no mercado ele está com a tornozeleira no pé, porque ele está sendo acompanhado para ver se tem bons comportamentos. Ele saiu de uma prisão e ainda continua preso. Ele saiu de uma cadeia, ele saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. Esse foi o problema do povo de Deus quando entrou no deserto. Eles tinham amor pelo Egito. E muitas pessoas, eles creram em Jesus, eles receberam a graça, mas muitos deles estão caminhando para dentro da tribulação que virá depois do arrebatamento, porque não têm se preocupado em ser livre da iniquidade. A iniquidade é um espírito que caminha dentro da hereditariedade, dentro do espírito familiar, dentro das maldições hereditárias, do comportamento do sangue derramado. Para você ter uma ideia, eu vou citar 4 gerações aqui. Abraão tinha um problema de mentir. Ele mentiu 2 vezes. Lá em Gênesis 21, quando o menino nasce, quando nasce Isaac, o rei de Gerar, vem a Abraão, no versículo 23 do capítulo 21 de Gênesis, diz: Abraão, eu sei que tu é um homem de Deus, mas eu quero te fazer um pedido. Não minta para mim, não minta para o meu filho, e não minta para o meu neto. Abraão foi recolhido, e Isaac mentiu que a mulher dele era irmã dele. Logo depois, Jacó mentiu para Isaac, e Jacó continuou mentindo. Um tempo depois, 10 filhos de Jacó mentiram para Jacó. Era uma mentira familiar, 4 gerações, e as mentiras continuaram. E o que nós estamos vendo? Pastores que mentem. Mente na sua casa, mente na igreja, mente para poder se manter num lugar. Pastores que mentem bajulando o seu líder, porque eles querem posição. Pastores envolvidos com mentira. E eu vou dizer uma coisa para você: quem ama e pratica mentira tem conexão com o inferno e é filho do diabo. E muitas pessoas, eles, para não passar por um arroxo, por não passar por uma demissão, por não passar por uma repreensão, eles continuam presos na mentira. E agora as suas orações não são respondidas, porque as iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E eu preciso ser rápido, porque quero colocar alguns esclarecimentos a respeito do tempo que estamos vivendo. E aqui Jesus falou com nós, sacerdotes. Aqui Jesus estava falando diretamente à igreja.
Vá comigo dentro de Mateus, capítulo 13 de Mateus. Capítulo 13 de Mateus, versículo 40. Quando Jesus fala da parábola do joio, Ele está falando desse tempo de separar o bode das ovelhas. Ele está falando de separar os que vão subir e os que vão ficar. E eu vou ler contigo do 36 ao 43, diz assim: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e o ceifeiro são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação desse mundo. Assim está esse tempo, está chegando já está chegando. Mas olha para os iníquos do reino, 41. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Ele vai arrancar do seu reino tudo o que comete escândalo e o que pratica iniquidade. Hoje de manhã ouvimos uma palavra do Clodoaldo. Você que está ouvindo agora e não pôde ouvir, entra no encontro profético no link do dia 3 e veja, antes de mim, uma hora pregou o Clodoaldo lá de São Paulo. Que palavra de clareza sobre o tempo que estamos vivendo. Mas as pessoas estão bajulando e dizendo: é o diabo, é o diabo, é o diabo. A Bíblia diz que nós pisaremos serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada nos causará dano algum. Pastor, o que está causando dano? O juízo de Deus para a igreja se arrepender, o juízo de Deus para as nações se arrepender. Tira o diabo da sua agenda, pastor, porque o diabo é fácil de lidar com ele, difícil é de lidar com Deus irado, quando está tratando com o pecado da igreja. E ele diz aqui no versículo 41 de Mateus 13: mandará o Filho do homem os seus anjos, mandará Jesus Cristo os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e o que comete iniquidade. 1 Pedro 4, versículo 17, 1 Pedro 4, do 12 em diante, ele fala: Senhor, não estranhei, igreja, não estranha a ardente prova que vem sobre vós, como algo estranho vos estivesse acontecendo. Estamos dentro dessa ardente prova que Pedro falou, algo estranho acontecendo. Mas no versículo 17, ele teve uma clareza, ele diz: o juízo é chegado, e o juízo começa pela casa de Deus. Tem tanta gente confiando na vacina, tem tanta gente querendo culpar o presidente, tem tanta gente que ainda até o povo de Deus olhe para os seus pecados. E Jeremias disse no livro de Lamentações: de que se queixa o homem? Queixa dos seus próprios pecados. Estou há muito tempo me queixando dos meus pecados, me arrependendo, mas existem umas pessoas que estão vivendo um ilusionismo evangélico, um ilusionismo no reino, mentindo, bajulando. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você: te prepara, porque o Covid não parou de ceifar, e quando o Covid parar de ceifar, o Senhor não parou de limpar a vinha dele, não parou. Se você pegar Lucas 13, logo no início, ele vai falar de uma limpeza da vinha. E o servo da vinha, que são os profetas, diz: olha, meu Senhor, não corta a figueira da vinha. A vinha é a igreja, a figueira é você. É você, homem de Deus, mulher de Deus, que está ouvindo essa palavra, você é a figueira. E ele diz: deixa mais um ano. Interessante que Deus deixou o ano de 2020. Ele diz: eu vou cavar em volta. Quando você cava em volta de uma planta, você corta as raízes dela, porque quando tem uma planta que tem um galho podre, um galho seco, uma doença, a maioria das doenças estão na raiz. Quando tem um homem ou uma mulher manifestando adultério, sujeira, mentira, pegando dinheiro de política, manipulando, tendo problema com Jezabel, o problema não está fora de você, o problema está escondido, está nas raízes, está dentro de você, ou está na sua autoridade que não trata com você e que não liberta você, ou que você não quer libertação. Porque algumas vezes nós procuramos libertar pessoas, mas o orgulho, a prepotência e a mentira não aceita ser corrigido e nem liberto. Aqui Jesus diz: olha, Jesus vai mandar seus anjos, vão colher do seu reino tudo que causa escândalo, tudo que comete iniquidade. Existem algumas tradições que no lugar da palavra iniquidade está a palavra maldade. Maldade é você passar numa poça d'água e jogar água sem querer em alguém, ou pisar no rabo do seu gato.
né? Quando você acidentalmente, eu que peso mais de 100 quilos, quando eu piso no rabo do gato, ele dá um grito grande. Isso é uma maldade, viu? Mas eu não piso por gosto, nesses dias agora, depois de ser livre de um tanto da iniquidade. E ele diz: e lançá-lo-á na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois do juízo virá um mover de glória terrível, terrível, para nós se arrepender e sermos limpos. Mas muitos estão sendo ceifados, e muitos talvez você seja ceifado, porque não tem dado ouvido à voz dos profetas. Esses dias um pastor me mandou um áudio de um grupo, um pastor dizendo: o que esse cara pensa em colocar esses áudios? Ele colocou um áudio meu falando de iniquidade. Esse pastor quer nos converter, eu não quero converter você não. Eu só quero que você entenda que nós estamos debaixo de juízo. Quem tem que convencer você do pecado é o Espírito Santo. Os profetas só têm uma função de falar. E quando nós compreendemos esse tempo que nós estamos vivendo, vai comigo para Mateus 23. Mateus 23, 27. Mateus 23 ele fala 7 ais aqui. Cada ai desse é um juízo que Jesus está falando. 2 vezes Jesus diz assim: ai de vós, condutores cegos. Começa no versículo 12 dizendo assim, 23, 12, ele diz assim: aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar, será. Ele não está falando, sabe, criou-se um chavão evangélico, os humilhados serão exaltados. Não, tem gente que eu conheço desde pequeno, eu sou filho de pastor, e eu conheço pastor sendo humilhado desde os meus 7 anos. Eu estou com 56, está fazendo 50 anos que eu conheço gente passando vergonha no reino, e nunca se humilharam. Porque um homem, quando se humilha, ele confessa os pecados, ele assume a sujeira dele, e ele muda as atitudes, e cumpre os princípios da palavra de Deus, e ele volta para um lugar de honra. Não é quem Deus humilha que vai ser exaltado, é aquele que entende. Ele entra num lugar de humilhação, ele entra para um lugar de raspar a cabeça, andar descalço, pano de saco, confessa os seus pecados, assume a sua condição, e entra para um lugar de transformação. E Jesus vai falando ai várias vezes. Por 2 vezes ele diz condutores cegos. Condutores cegos. Essa palavra condutor, em algumas traduções ela é pastor, porque um pastor é um condutor. Um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor e um mestre. Por isso que o percentual de pastores que está morrendo é muito grande. A minha cidade é Cuiabá e Várzea Grande junto, aproximadamente 1 milhão de habitantes. Já morreu mais de 80 pastores, que chegou a foto e o nome no meu WhatsApp, que eu estou contando. Isso não é uma contagem geral, que eu estou contando mais de 80 pastores. Por quê? Porque Deus está nos sacudindo. Que o Senhor pare de recolher naquela cidade. Mas uma coisa eu sei, Ele só vai parar quando um perfeito arrependimento e um conserto profundo haver diante de Deus. Quero ler contigo Mateus 23, 27 e 28, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. O hipócrita é aquele que tudo que ele faz, ele tem que ser visto. Tudo que ele faz, ele tem que ser visto. Isso é um primeiro sinal da hipocrisia. O hipócrita, ele prega um evangelho que ele não vive. Ele quer fazer uma colheita que ele não semeou. Ele atropela o tempo e está sempre em desgraça e em tristeza. Está cheio de hipócrita no meio do reino de Deus. Mas esse tempo, a nossa hipocrisia e a nossa iniquidade está sendo arrancada. E eu queria colocar algo para você aqui. Jesus olhou para aquelas pessoas que ouviam ele. Ele falou assim: porque as pessoas colocavam dentro do mesmo túmulo, no mesmo túmulo de Abraão, Jacó pediu para ser sepultado. Em Israel até hoje se coloca gerações dentro do mesmo túmulo. E Jesus viu os ossos dos antepassados. E então Jesus falou: vocês estão como os túmulos, estão cheios das coisas dos seus antepassados, e cheio de hipocrisia, cheio de sujeira, cheio de maldade, cheio de hipocrisia e cheio de iniquidade. E ele então diz assim: vocês honram os mortos, mas não sabem o que os mortos deixaram para vocês. E eles diziam assim, versículo 30:
E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associariam com eles para derramar sangue. Aqui Jesus estava falando do sangue derramado dos antepassados. E aí Jesus disse assim: vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Nas vossas mãos tem sangue de profeta. Ser profeta nessa nação não é fácil. A gente é criticado, zombado e apunhalado. Mas Deus é um Deus soberano, que Ele faz os profetas como diamante. E só um diamante corta outro diamante. Eu, quando tem alguém me batendo, eu glorifico a Deus, porque eu sou que nem clara de ovo. Clara de ovo, minha mãe fazia bolo quando eu era criança, e ela colocava eu bater clara de ovo. Colocava uma bandeja, uma bacia com a clara de ovo, umas 10, 20 claras de ovo, e eu batia 1 hora, aquilo crescia, ficava alvo, eu colocava o garfo. Quando o garfo ficava de pé dentro da clara de ovo, eu podia entregar que estava pronto. Eu aprendi que pancada na vida de homem de Deus, você cresce, você fica alvo e você fica firme. Então pode bater que sou eu, mas você que caminha no profético tem que entender que a rejeição é o alicerce da aceitação. Não tenha medo de falar a verdade, não fique entre os covardes, venha e se exponha com a verdade, fale a verdade. E aqui Jesus disse: assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. 32, Mateus 23, 32. Enchei-vos, pois, a medida dos vossos pais. E então agora Jesus não chama mais de hipócrita, nem de iníquo. Ele diz: serpentes, espécie de víboras, como escapareis da condenação do inferno. Às vezes pessoas vêm até mim e dizem: pastor, meu casamento está ao inferno, minha saúde está ao inferno, meu ministério está ao inferno, minha vida está ao inferno, tudo está ao inferno. Aqui está, é a condenação do inferno. Uma coisa é o juízo final e você ser lançado do inferno. A outra coisa é a sua vida ser o inferno. E a vida de muitos homens de Deus se tornou um inferno, porque a depressão é um inferno, a enfermidade é um inferno, a miséria é um inferno. E muitas pessoas estão tomadas pelo poder do inferno, e eles não se comportam em arrependimento. Eles não estão buscando a glória de Deus, eles estão buscando melhorar as suas finanças com oração. Nunca você vai ver oração na Bíblia melhorar a finança de ninguém. Aquele que semeia pouco, pouco ceifará, e o que semeia muito, muito ceifará. E quando Jesus disse: buscai primeiro, em Mateus 6,36, buscai o reino de Deus e sua justiça, em primeiro lugar, Ele estava dizendo: busca a tua libertação, porque do Egito eu já te tirei. Você já conheceu a graça, agora você precisa ser limpo, agora você precisa conhecer santidade, integridade, verdade, lealdade, entender obediência, entender submissão e cumprir os princípios estabelecidos, que é aquilo que alguns líderes infernais com o nome de gospel chamam de lei, mas é princípios estabelecidos por Deus. E eu queria colocar algo contigo. Quando Jesus chamou aquele povo, que incluía eu e você se nós estivéssemos lá, de serpente, no 34 e 35 ele diz assim: portanto eis que eu vos envio profetas, sábios, escribas, a um deles matareis, crucificareis, a outros açoitareis em vossas sinagogas. Por que ele cita sinagoga? Sinagoga é igreja sem altar, igreja sem sacrifício, igreja sem sacrifício financeiro, sem jejum, sem oração, sem obediência e sem submissão. E ele diz: vocês vão açoitar essas pessoas na sinagoga e perseguir de cidade em cidade. Para quê, pastor? Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel o justo até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram entre o santuário e o altar. Povo de Deus, se você quer resposta, temos vivido um tempo onde o sangue tem sido cobrado. Nossa nação tem 500 anos. O primeiro sangue, a nossa nação é uma criança diante das outras nações. A América do Sul é um dos últimos povos a ser descoberto. E o primeiro sangue que manchou essa terra, numa dimensão muito grande. Em 2019 ainda foi matado índios aqui no Maranhão. Faz 500 anos que se mata índios nessa nação. E nós nunca nos arrependemos de 500 anos de sangue derramado dos índios nessa nação. E porque os índios não se dobraram, eu penso que os índios devem ser os judeus que trouxeram eles para cá. Tem hora que eu penso que eles são judeus, porque eles não se rendem, parece judeu. Eles não se dobram diante de nada, eles não se dobraram, então eles foram mortos, muitos foram mortos, foram tomados o direito deles, e até hoje, eles não têm direito de vender suas propriedades, até hoje eles são escravos do governo.
Em segundo lugar, temos o sangue, nessa terra nossa Brasil, o sangue dos escravos. Muitos anos, o Brasil comprou escravos, deixou pessoas gritando na África, e trouxe pessoas para cá. Morriam nos navios, morriam de peste, e quando estavam velhos eram mortos a chicotadas, e o sangue dos escravos grita da terra até o céu como o sangue de Abel. Deus disse: Caim, onde está teu irmão? E ele diz: eu não tenho nada que ver com meu irmão. Sabe você que não tem nada a ver com a restauração da nossa nação? Você tem a síndrome de Caim na tua vida. A síndrome de Caim é a mesma síndrome do comunismo. É uma cegueira, quer sugar os que trabalham. Deixa eu dizer uma coisa para você, homem de Deus, mulher de Deus. Assim como o sangue de Abel gritou, o sangue dos índios grita até hoje, por um verdadeiro arrependimento. O sangue dos escravos grita. Depois do sangue dos escravos, os judeus foram tirados daqui pela Inquisição. A gente tem tentando falar que é a Inquisição romana, mas não é, é a Inquisição do Vaticano. Os judeus foram expulsos dessa nação, foram matados, foram roubados seus bens e expulsados daqui do Brasil. E hoje sofremos consequências terríveis. A nossa nação ameaça decolar e aterriza o avião de novo, ameaça decolar e para de novo. E se você pegar a história do Brasil, você vai ver que muitas vezes essa nação se levanta para ser uma grande potência e depois ela é parada. E por mais uma vez, o diabo está tentando programar e treinando as pessoas e fechando as pessoas para o comunismo. Mas eu quero avisar o inferno e o diabo hoje e os aliados do comunismo, que Deus não permitirá a nossa nação ser novamente escravizada. Está se levantando uma igreja que romperá com a iniquidade, que romperá com a submissão ao inferno. Está se levantando uma igreja poderosa, um povo valente, um povo destemido, com um brado que derruba barreiras. Eu digo a ti, Bolsonaro, te prepara, porque o inferno está bravo, mas tem um povo contigo, é maior do que você imagina, um povo que geme, um povo que clama, não é um povo bichado do jejum não, um povo que jejuma de verdade, e que clama de verdade, não é um povo mentiroso gospel não, é um povo de verdade, e você vai ver, a todo dia os teus inimigos cair. Quem abrir uma cova contra o nosso líder, vai cair nela, e quem armou um laço, vai cair nele, e serão envergonhados, porque a iniquidade está sendo espiada da nossa nação. O arrependimento e o juízo está fazendo isso, e nós vamos crescer e cumprir todas as profecias de Deus. Oh glória! Não vim aqui para profetizar, mas já estou querendo profetizar. Voltando para Mateus 23, 35. Quando ele fala da iniquidade, ele fala dos ais, para que sobre o vais caia todo o sangue justo que foi derramado, desde o sangue de Abalo justo até o sangue de Zacarias, filho de Bacarias, que mataste entre o santuário e o altar. Deus tem permitido algumas coisas fortes acontecer no nosso meio, e a iniquidade tem se multiplicado, os escândalos têm se multiplicado, as covardias têm se multiplicado. E eu queria te levar numa palavra que o Senhor me revelou no livro de Isaías 43. Volta comigo aqui em Isaías 43, para você entender algumas ramificações teológicas. Eles pegam uma força de expressão e eles criam até imnésia em Deus. Nós temos vivido um evangelho que Deus esqueceu-se dos nossos pecados. Quando você lê um texto sem estudar o contexto, você vai ver pretexto. Os que se dizem teólogos e caminham em cima de letra, eles dizem que iniquidade já foi espiada. Não, a iniquidade está sendo espiada com juízo, porque nós não espiamos ela com arrependimento. Mas o Senhor me deu uma clareza nesse texto aqui, e eu vou poder trazer um pouco de clareza para você, que tem desejo de sair das prisões da iniquidade. Hoje Deus tem nos sacudido, tem nos envergonhado, e em alguns casos ajuizado, porque não atentamos para as Escrituras. Jesus disse: pereceis, Mateus 12, 24, por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Deixa eu dizer para você,
não tinha nenhuma palavra do Novo Testamento escrita em lugar nenhum quando Jesus disse isso. A Bíblia que Jesus leu e a Bíblia que a igreja primitiva leu foi a primeira aliança. Aquilo que você chama de Velho Testamento, eu chamo de primeira aliança. E nós temos que voltar às Escrituras para compreender o que está acontecendo. Tudo o que os apóstolos escreveram e tudo o que Jesus ensinou foi baseado no que era a Bíblia e o que é a Bíblia. Para você que, mas é o Velho Testamento, passa a faca e tira. E fica com essa tua graça barata levando gente para o inferno, porque o que tem de pastor sendo julgado por causa da graça barata, são aos milhares que estão sendo julgados. E se você, pastor, pensa que parou, não parou não. Pode parar no Brasil, nos pastores não vai parar. Há anos que eu venho falando com pastores, se cuida que o juízo está vindo, se cuida que o juízo está vindo. Mas a obstinação contra os profetas dessa nação é muito grande. Isaías 43, versículo 22 em diante. Contudo não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Não me trouxestes gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com seu sacrifício. Não me fizeste servir com ofertas, nem te afadigaste com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me encheste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansastes com suas iniquidades. Porque ele faz uma diferença de dar trabalho com o pecado e canseira com a iniquidade. Olha aqui para mim, depois nós vamos continuar lendo. A iniquidade é uma coisa que vem de geração em geração. O pai comete, o filho comete, o neto comete, o bisneto comete, o tataraneto comete. É aquelas coisas que se você não tiver uma atitude profunda de arrependimento e atitude, você fica com as mesmas sujeiras na tua vida a vida inteira. Nós estamos vivendo um tempo, essa semana é semana de Páscoa, domingo é domingo de Páscoa, mas você vê, eu sou de uma família que quando eu era criança, eu sou filho de pastor, minha mãe e minhas irmãs faziam ovos de Páscoa. Eu sou de uma família evangélica que comemorava a Páscoa com ovos. A Páscoa é uma festa de Deus na Bíblia, comemorada uma vez por ano. E a igreja primitiva, ela comemorava a Páscoa, por quê? Porque a igreja romana colocou a Páscoa dentro dos seus ensinos, só que colocou o ovo de coelho, e coelho não bota ovo. A Páscoa era uma festa onde relembrava a saída de um lugar de sofrimento. Muitas pessoas dizem, a ceia é a Páscoa. Mentira, a ceia é uma coisa que você pode tomar todos os dias. A festa é uma Páscoa que se comemora uma vez por ano. Mas hoje quando você vai ver numa mesa de Páscoa, tem chocolate e tem ovo de chocolate das igrejas, e dão ovo de chocolate. Por quê? Porque você está ligado a Roma, não a Jerusalém. Eu queria te fazer um convite, sai hoje do Vaticano e volta para Jerusalém. Sai do Vaticano, igreja brasileira, e volta para Jerusalém. E quando na tua mesa não tem mais ovo de Páscoa, e quando não tem na tua mesa, não tem mais cabeça de porco na Páscoa, talvez você está voltando para Jerusalém. Eu de família, se fazia, não tinha essas coisas que tem hoje, há 50 e poucos anos atrás. Eu me lembro muito bem que eu era criança, e houve uma divisão entre meu irmão, depois de mim teve 5 anos até mim, então eu ficava mais com a minha mãe, com as minhas irmãs, e elas compravam um papel colorido, não sei se ainda tem hoje, acho que não tem mais, aquele papel tinha tinta nele, talvez alguns de vocês ainda se lembram dele, e coloria os ovos, e colocava amendoim dentro dos ovos, e uma tampinha, porque ia chegar a Páscoa, fazia muito lá em casa, e eu gostava muito daquilo, demais daquilo, mas quando caiu a ficha, de eu saber que aquilo era um princípio que era praticando, zombando da Bíblia, por causa da cegueira e da iniquidade que tinha entrado na igreja. E tem pessoas que comemoram a Páscoa com uma mentira, e os ovos são de coelhos, porque a mentira para você não causa mais efeito, a mentira para você não te assusta mais, a mentira para você não te perturba, a mentira não te inquieta. Por isso que você trocou as festas bíblicas por festas que são vindas do Vaticano com uma mente grega. E nós somos chamados para um tempo de conserto. Jesus ficará retido até o tempo da restauração de todas as coisas. Mas a teologia satânica, a teologia enganosa, a teologia romana do Vaticano não deixa a igreja evangélica voltar para as verdadeiras festas bíblicas.
E quando nós olhamos aqui, ele diz assim: eu me cansei com tuas iniquidades. Por quê? Porque vem de geração em geração. Não sei quando foi mudado isso, mas eu cresci com um ovo de Páscoa dentro da minha casa. E eu sou filho de pastor evangélico. E meu pai era um líder de excelência, mas nunca viu isso. E ele disse assim: eu me cansei com tuas iniquidades. E eu tive trabalho, porque o pecado na vida de um homem de Deus, ou mulher de Deus, ele tem que ser acidente. Se ele vive na tua vida, ele não é pecado, ele é iniquidade. Você está no rio da lama, você está no rio da sujeira. Se você não te preocupa com a mentira, com os maus pensamentos, com a sujeira, com a falsidade, com a deslealdade, com a rebeldia, com a desobediência, com as coisas que você faz de errado, está tudo bem, vai tudo bem? Então você é um iníquo, totalmente iníquo. E a iniquidade separa nós de Deus. E então aqui, depois do 24, Jesus diz assim, Isaías 43, 25: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim, dos teus pecados não me lembro. Se você ler só esse versículo, não lesse a Bíblia, que ele estava cansado das iniquidades, cansado das iniquidades do povo de Deus. Por isso que no início, no Sermão da Montanha, Jesus já falou: olha, eu não quero iniquidade, eu vou lançar no inferno os pastores iníquos, eu não aceito iniquidade. Ele diz: olha, eu apago o teu pecado por amor de mim, não por amor de você, para mim não destruir a minha criação. Mas olha o próximo versículo: procura lembrar-me, entremos juntamente em juízo, apresenta as tuas razões, para que eu possa te justificar. Qual é a razão de Deus justificar você? É arrependimento e confissão dos pecados, crendo que o sangue vai te purificar. Quando ele diz: dos teus pecados não me lembro, é por amor de mim, não por amor de você, crente. Ele diz: procura lembrar, fala para mim a tua sujeira, porque se a tua sujeira ficar diante dele o tempo inteiro, o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. E quando nós olhamos aqui, eu quero que você veja onde vai terminar essa palavra. Os teólogos dizem que Isaías é um profeta messiânico. Isaías é o que mais colocou Jesus para a igreja primitiva, porque essa de hoje não lê mais Isaías. Elas procuram uns textos isolados, sem os contextos, para bajular as pessoas, e tudo que acontece é o diabo. Aprenderam a honrar o diabo com os juízos. O diabo apenas é um cachorro desdentado, que Deus desloca ele para algumas coisas, nada mais que isso. Eu mesmo apago as tuas transgressões por amor de mim, dos teus pecados não me lembro. Procura lembrar-me, entremos juntos em juízo, vamos diante de Deus, eu vou contigo. Jesus está falando: vem pelo meu sangue, vem comigo mudar essa história, vem comigo confessar seus pecados, entra na minha presença. E ele diz assim: fala comigo que eu quero te justificar. 27, teu primeiro pai pecou, teus guias prevaricaram contra mim. Teus intérpretes, os que interpretam a Bíblia para você, te mentiram a respeito da iniquidade. Os que falam a Bíblia no púlpito para você, estão mentindo para você a respeito da iniquidade. Teu primeiro pai pecou. Você vai ver tanto em Lucas como em Mateus 23, Jesus diz assim: desde o sangue de Abel o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias. De Abel a Zacarias são 35 gerações de sangue derramado. Deus estava tratando com a iniquidade que é pelo sangue derramado. E com o Brasil, Deus tem tratado a iniquidade do sangue dos índios, o sangue dos escravos, o sangue dos judeus, o sangue do aborto, o sangue das mulheres que são matadas, o sangue do dinheiro que os políticos roubavam muito e ainda alguns continuam roubando. Vocês viram que nesse negócio da pandemia, o presidente da república liberou bilhões e bilhões e bilhões para os governos. Não teve nenhum governo que ganhou menos de 1 bilhão. Teve um governo que ganhou mais de 60 bilhões. E não fez nada. E esse sangue está sendo requerido. Estão matando, estão fingindo da vacina. E esse sangue está sendo requerido, porque há um espírito de iniquidade controlando a nossa nação. E ele diz assim: teu primeiro pai pecou. Os que interpretavam a palavra prevaricaram contra mim, pelo que profanarei
os maiorais do santuário, e farei de Jacó um anátema e de Israel uma vergonha. Brasil, julgarei os pastores dessa nação, e farei do Brasil e da América do Sul uma vergonha, por causa de nós sacerdotes, que não temos vivido o que devemos viver, não temos buscado como devemos buscar, não temos confessado os nossos pecados. O Espírito me lembra de algo agora. Há 17 anos atrás, eu ungi os primeiros pastores. Irmãos, eu comecei a pastorear com menos de 3 anos de fé. Traz minha toalha para mim, João, está dentro da minha bolsa aí. Aí, é. Eu comecei a pastorear com menos de 3 anos de fé. E com 7 anos eu tinha de pastoreio. Com 9 anos de crente. E 7 de pastoreio eu tinha mais de 1000 pessoas. E eu tive que começar a ungir os primeiros pastores. E alguns pastores de outros ministérios vieram caminhar comigo, que fazem parte da minha liderança hoje, que caminham comigo. E aquele tempo era um tempo de muitos sinais, mas muitos sinais. A palavra profética, o mundo era aberto para mim. E o Senhor me deu um sonho a meu respeito. Eu sempre sou muito preocupado comigo, não muito com os outros. Eu sou primeiro comigo, porque eu vejo gente que tem palavra para todo mundo, só não tem para ele. Mas Deus me deu um sonho e eu preciso partilhar agora esse sonho contigo. Alguns que estão me ouvindo já sabem esse sonho. Eu era um homem que pregava, eu ia para as nações, ia para Israel, pregava no Brasil inteiro. Mas eu tive um sonho que um porquinho pequeno assim, ó, porquinho de mais ou menos 60, 70 quilos, esse porquinho me acompanhava. Era um porquinho desses chamado Duroc, um porquinho vermelho. Esse porquinho me acompanhava, eu sou meio vermelho mesmo. E esse porco me acompanhava. Aonde eu estava, esse porco estava. Quando eu me gabava de alguma coisa, que eu começava a contar o que Deus tinha feito, o porquinho fuçava na minha perna, debaixo do púlpito, e falava, é isso aí, mano. Ele falava gíria comigo. E eu comecei a bater nesse porco, e bater nesse porco. E naquele tempo nós tínhamos se movido em um jejum seco por mês. O pastor José teve uma palavra, há 17 anos atrás. Todos os meses ele pediu um jejum seco para nós. E eu obedeci os 12 meses do jejum seco. Esse sonho foi, pastor Jonathan, no mês de novembro. Esse sonho foi quando eu faltava 2 jejuns para me completar o ano de jejum seco. E eu sonhei que esse porco me acompanhava. Eu viajava de avião, o porco estava de ônibus, o porco estava de carro, o porco estava. E no sonho eu dizia, se o meu pastor vê o meu porco, ele não deixa eu pregar lá na missão, onde eu estou pregando aqui hoje. E eu fui um dos pastores que permaneci sempre pregando nos intensivos. E depois ele me colocou a pregar nos outros eventos. E eu, no sonho, falava isso. E chegou um anjo no sonho. Eu batia naquele porco, eu chutava aquele porco, eu espancava aquele porco. Mas eu não sabia o que o porco significava até então. E aquele dia, o anjo chegou até mim e falou assim, não desespera. Você precisa descobrir o nome do porco. Eu falei, é porco. Ele falou, não, cada porco tem um nome. E eu falei, por que cada porco? Ele falou assim, cada raiz de iniquidade é simbolizada por um porco. E ele me disse, você foi criador de porco. Você sabe que o único bicho, o único animal que ele defeca na água dele e bebe, ele defeca e bebe a água que ele defecou, é o porco. E ele come a ração junto com as suas fezes, e descansa e dorme nas suas fezes e acha bom. É o porco. Por isso que o verme do porco, com 100 graus ainda ele não morre, ele vai para a sua mente e leva você para o hospício. É o maior símbolo de iniquidade na Bíblia. Isaías 65 e 66 são 2 capítulos que Deus aponta para as nações, mas nesses 2 capítulos Deus fala fortemente sobre a iniquidade e sobre o porco. E então eu procurava no sonho saber qual era o nome do porco, e o anjo disse, está tatuado nas costas do porco. Mas de tanto eu bater naquele porco para ele não andar mais comigo, o porco já estava andando longe, e no sonho Deus permitiu que o porco deitasse na área da minha casa assim, ó, na janela. E eu rodeei pela porta e cheguei e observei as costas do porco, estava o nome do porco. Sabe qual era o nome do porco? Argumento. Argumento. Sabe quando você justifica seus erros, você argumenta seus erros? Quando o teu líder te repreenda e você argumenta? E eu estava passando por um tempo de disciplina, de correção de Deus nas minhas finanças.
Eu estava passando por um tempo assim de um tratamento muito forte. E eu nunca fui de trazer problema para o meu pastor. Eu vim aqui sempre para servir meu pastor. Eu venho aqui para servir, não para trazer problema. Mas a dimensão dos problemas estava além dos meus limites. E eu falei, pastor, eu preciso falar. E quando eu falei um monte de coisa que eu estava, meu pastor aquele dia sentou assim, bem na minha frente, em 2 cadeiras de fio, que a gente chama de cadeira preguiçosa. Ele colocou os pés na minha cadeira, de uma maneira como ele nunca tinha feito. Ele olhou nos meus olhos e disse assim, eu tenho esperança, Davi, de você ser um homem de Deus. Mas tem algo muito ruim que anda com você. Quando ele falou isso, eu pensei, meu pastor viu meu porco. Meu pastor não é muito de ter visão assim, porque eu fico vendo as pessoas assim, eu vejo os porcos andando atrás dele, eu fico vendo tudo, sabe? Mas meu pastor não vê essas coisas, ele não vê muito assim. E ele disse, Davi, quando tu vencer um demônio que tu tem que vencer, teu ministério muda, é transformado. E eu pensando, eu quieto na cadeira. Será que ele viu o meu porco? Ele falou assim, é um demônio muito forte. Ele falou, não sei se é um demônio, não sei se é uma maldição. Ele falou, mas toda vez que eu te repreendo, você se justifica. Então Deus não manda você embora da minha casa justificado, porque você vai na sua justiça, não na justiça que eu podia colocar de Deus sobre você. E eu fiquei caladinho, eu falei, é verdade, pastor José Rodrigues. É verdade, eu vou procurar mudar. E eu já sabia que o nome do demônio era argumento. Você que argumenta tudo. Esses dias repreendi um líder, ele falou assim, pastor, aqui você não me ouve, é porque você... Eu falei, se você quiser argumentar, pode argumentar, são os seus porcos. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu esperei 5 anos para contar isso para o José Rodrigues. 5 anos, um dia nós conversando, eu contei esse sonho para ele, porque eu falei, eu não posso contar o sonho, porque eu estou vencendo a iniquidade. Eu estou quebrando a iniquidade. Mas no sonho, quando eu tive... que eu li a palavra argumento, eu gritei, demônio de argumento, maldição de argumento, iniquidade, sai da minha vida. E ele virou uma poeira, ele virou uma fumaça e desapareceu. Depois disso Deus me deu mais umas palavras mostrando coisas que eu tinha que me arrepender, situações que eu tinha que entrar em Deus profundamente e buscar um lugar de arrependimento, achar um lugar de arrependimento. O apóstolo Paulo fala de Esaú aos Hebreus 12, diz que Esaú chorou e não achou lugar de arrependimento. Mas não diz que Esaú jejuou. Se você começar a jejuar de verdade, não essa história de jejum até meio-dia, para com isso. Isso não tem nada a ver com Deus. Isso tem a ver com manipulação de massa. Agradar as pessoas. Paulo disse que chegaria um tempo que as pessoas procurariam líderes que iam agradar os seus ouvidos, porque tinham comichões dos ouvidos. E nós temos vivido muito tempo, muitas pessoas que estão na mídia querem agradar as pessoas e não a Deus. Não é bom esse tempo essas pessoas viver, porque Deus está recolhendo, é bom consertar. Teu primeiro pai pecou, teus guias, teus pecaram contra mim. Por isso eu profanei os maiorais do santuário. Por isso essa quantia de divórcio. Por isso essa quantia de escândalos de adultério. Por isso essa grande quantia de pastores indo pegar dinheiro dos políticos. Ô pastor, você que pegou dinheiro de político, fica tranquilo, é só você devolver. Vende o carro, vende a chácara que você comprou e devolve. Vende e devolve. Ou a tua Bíblia não tem Ezequiel 33 não. Ezequiel 33 fala devolver o penhor roubado. E o dinheiro do político foi roubado. O que você pegou foi sangue. Sangue de crianças que foi roubado o dinheiro da merenda. Sangue do asfalto, onde buracos tombou caminhoneta, carros e a família morreu. Sangue dos hospitais, onde precisou de um antibiótico e aquela mãe morreu, aquela criança morreu, aquele filho morreu. E você, pastor, que pegou esse dinheiro, está debaixo de juízo. E tem que se arrepender. E nós se arrependendo, pastores, a igreja se arrepende. Nós se arrependendo, igreja, o Brasil se arrepende e será transformado. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Vá comigo para Oséias capítulo 14. Oséias capítulo 14. Quando comecei a caminhar num caminho de arrependimento e entender sobre iniquidade, coisas que estavam na minha vida, perturbações, crises nervosas que eu tinha, pensamentos fora da rota de Deus que eu tinha, comportamentos dentro da minha casa que eu tinha,
comportamento no meu discipulado com os pastores errado. E eu comecei a ver todos os meus comportamentos, e não era porque eu não queria, automaticamente eles aconteciam na minha vida. A minha maneira de pastorear não era errada porque eu queria, e eu agora estava sendo passado de uma fase de pastorear ovelha para pastorear pastores, e pastorear pastor é 10 vezes, pastorear 2 pastores dá mais trabalho que 50 ovelhas. Eu tinha 40 anos quando comecei a pastorear pastores. Eu não tinha um fio de barba branca. O outro ano, quando eu ungi a primeira turma de pastores, a minha esposa falou assim: num ano tua barba branqueou. Diz que eu mando ela cortadinha aqui. E aqui já está indo também. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus me deu uma palavra. Ela foi chave e ela é chave. E ela sempre será uma chave nas minhas madrugadas com Deus. Oséias 14, eu quero ler contigo 1 e 2. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque teus pecados têm caído. Tomai convosco palavras, e convertei-vos ao Senhor, e dizei-lhes: arranca toda a iniquidade, e recebe o que é bom, e daremos como bezerros o sacrifício dos nossos lábios. Eu queria trazer um entendimento que o Senhor me deu, porque entendimento de sacrifício financeiro, o Senhor me deu muito forte logo no início da minha fé. Mas eu não entendia que a cruz, ela tem que se mover em todas as áreas da sua vida. E eu dizia: Senhor, perdoa os meus pecados. A gente peca no atacado e depois quer acertar, não, peca no varejo e depois quer acertar no atacado. Pecado tem nome. Ou pecado tem nome. E então, esse tempo, eu comecei nas madrugadas citar os pecados das minhas iniquidades, as que vieram dos meus pais, e as que eu já tinha agora multiplicado. Comecei a buscar a Deus de uma maneira forte e intensa. Forte, forte, forte e intensa. E eu entendi que Deus queria de mim um tempo de sacrifício de arrependimento. Ele diz: olha, toma convosco palavras. Você tem caído, você tem tropeçado. Essas coisas erradas é de contínuo na tua vida. Toma convosco palavras, dizendo: Senhor, arranca, Senhor, tira a iniquidade. E ele disse que aquelas palavras, agora elas eram como novilhos no altar. Em Israel eram muitas poucas pessoas que conseguiam sacrificar novilhos. Quando você vê reis sendo matadas, eram reis sacrificando. As pessoas mais de muita finança sacrificavam um novilho. Os outros eram uma cabrita, um cordeiro, ou era pomba, ou era um efa de farinha. Ele estava falando de um grande sacrifício. Ele estava apontando para um grande sacrifício. E logo depois que eu compreendi isso, então o Espírito Santo disse: agora você se entrega à adoração. E me levou para Isaías, capítulo 6, aonde ele toma Isaías para um momento de adoração. E a atmosfera da adoração traz o aquebrantamento em Isaías. E Isaías era um profeta que já tinha falado vários ais. Talvez você que está me ouvindo já viu tanta coisa errada na vida dos outros, mas não conseguiu ver em você. Está vindo sobre as nações um manto de adoração, principalmente sobre o Brasil e a América do Sul. Um manto de adoração que está vindo muito forte, e ele vai crescer e aumentar com um propósito de nós fazer que nem Isaías. Ai de mim, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim que estou no grupo da família que posta toda a sujeira e você não tem coragem de falar nada e é crente. No grupo de pastores sem vergonha, que tem um tanto de sujeira e de herege e você fica calado para heresia. Ai de mim que gosto de uma piadinha. Ai de mim que eu gosto. Há poucos dias eu fui no Nordeste, sentamos numa mesa com uma equipe de pastores depois de uma reunião do conselho de pastores, e um pastor contou uma piada, e lá na outra ponta das mesas eu falei assim: oh, só um momento, se ele contou uma, eu também posso. Eu digo: só um momento, deixa eu pagar a conta e ir embora. Tinha chegado o espírito de iniquidade, falou: opa, agora você vai ter que ouvir piada. Tem tanta gente que o celular dele é um lixo, que ele está na roda dos escarnecedores o tempo inteiro, nunca será um bem-aventurado. Ele gosta de coisas que zombam. Deixa
Deixa eu dizer uma coisa para você. Toma convosco palavras e converta ao Senhor dizendo: tira a iniquidade, limpa-me da iniquidade, arranca a iniquidade. E como sacrifício grande, como novilhos no altar, é o sacrifício dos nossos lábios. Pai, eu oro pela nação brasileira. Perdoa as nossas iniquidades. Perdoa os nossos pecados, Jesus, as nossas transgressões. Tira a cegueira dos nossos olhos, Jesus, para um tempo de arrependimento, para um tempo de temor dentro da nossa casa, um temor nos relacionamentos. É tanto escândalo, Jesus. E tu disse em Mateus 13 que tu vinhas julgar e tirar os iníquos, os que promovem escândalos. Estamos tendo perca, Senhor. Estamos sendo feridos, estamos debaixo de dor. Talvez os nossos olhos serão abertos. Ah, se os nossos olhos fossem abertos. Ah, Senhor, no Salmo 81 o Senhor diz: ah, se o meu povo ouvisse. Abre bem a tua boca, eu quero te encher. Ah, se o meu povo me ouvisse. Eu queria tratar eles com o melhor trigo, com o mel tirado da rocha. Espírito Santo, tem misericórdia de nós. Tira as nossas escamas de cegueira. Faz nós ver os nossos pecados. Faz nós ver as nossas iniquidades a nível de família, a nível de igreja, a nível de município, a nível de estado, a nível de nação, a nível da América do Sul e dos confins da terra. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Por favor, que a tua misericórdia nos envolva. Que o caminho do verdadeiro arrependimento, com jejum, choro e pranto, seja real, como Joel profetizou. Que nós íamos chorar, que nós íamos prantear e que nós iríamos jejuar. Que isso seja uma realidade no Brasil, que isso seja uma realidade nessa nação, que isso seja uma realidade poderosa. Socorre-nos, Senhor. Socorre-nos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus te abençoe, nação brasileira. Amém, povo de Deus.